testar aqui o outro microfone, irmão. Se ele começar a me dar problema, vocês não ligam, mas eu vou mudar, tá? Amém? Glória a Deus. Todos conseguem me ouvir? O bispo vai abrir, né, para os homens verem aí o talit, né? Ele vem assim, né? Vem nessa embalagem, tá? Não, para mostrar. Mulheres, fecham os olhos. Ele vai estar mostrando, né, o talit. Comprado lá em Israel, né, nas lojas lá dos judeus, tá? Então, o manto de oração. Esse tá amarelo aqui é de óleo. É óleo. Amém? Amém. Tá, então esse é o talit, ele é original, tá? Não é talit. É comprado em qualquer lugar, ele vem de Israel. E na próxima semana nós vamos estar aí. Esse aqui, eu acho que é o da Bárbara ou é do Wellington, né? Da Bárbara. E a semana que vem nós vamos estar aqui trazendo para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 3. Quero trazer essa palavra, irmãos, porque essa palavra é uma palavra simples, mas que fala ao coração de qualquer pessoa, por menor que seja o entendimento dela, que ela pode até nunca ter escutado a palavra de Deus, mas quando ela ouve essa palavra, eu sei que o Espírito Santo fala. João capítulo de número 3, pegue a sua Bíblia, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor e vamos compartilhar essa leitura. A palavra do Senhor diz, irmãos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite, ele procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondendo-lhe, declarou: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? E explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Diga graças a Deus. Amém. Que a palavra do Senhor fale ao teu coração através do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, esse homem, né, Nicodemos, ele não era um homem simples. Nicodemos, ele era um dos principais. Ele era um estudioso, um homem conhecedor da
conhecedor da lei. E ele, num determinado momento, ele vê o que Jesus Cristo está fazendo, ele ouve falar sobre Jesus. Então, ele vai procurar Jesus. Mas a procura de Nicodemos, irmãos, não foi assim em local público, não foi durante o dia, não foi no meio de uma reunião. Nicodemos espera ficar noite, quando já não se havia mais muito movimento. Então ele se dirige até o local onde está o Senhor. E ele vai para conversar com o Senhor. Ele vai com uma conversa totalmente diferente da que Jesus entra. Ele vai, na verdade, para tentar talvez até fazer um crédito com Jesus, ganhar um pouco de popularidade com Jesus, talvez fazer um pouco de política com Jesus. Quer dizer, ele não foi porque ele estava interessado na salvação. Ele não foi porque o interesse dele era chegar ali e ser salvo. Ele foi porque ele queria talvez só fazer uma amizade, conhecer melhor, aproximar, talvez ouvir o que aquele homem tinha para falar, como até uma curiosidade. Mas quando ele chega lá, irmãos, e começa a elogiar Jesus, e o Senhor Jesus não estava interessado nos elogios, ele sabia a obra do Pai. Quando ele dirige a palavra ao Senhor Jesus, Jesus Cristo não retorna para ele dentro do que ele falava. Não retorna, ele não responde a pergunta daquele homem. Aliás, ele não continua a conversa daquele homem que diz: vejo que o Senhor é de Deus, porque se não fosse de Deus, não estaria fazendo essas coisas, não estaria fazendo essas maravilhas. Mas Jesus Cristo, irmãos, interessado na salvação de Nicodemos, o Senhor Jesus muda aquela palavra, e ele se dirige à pessoa de Nicodemos. Ele fala para Nicodemos que o homem, para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, ele tem que nascer do Espírito, ele tem que nascer de novo. E aquilo chama a atenção daquele homem, porque ele já tinha uma certa idade. Ele falou assim: mas como? Como que uma pessoa já tendo uma certa idade, como às vezes até já sendo velho, um ancião, como que pode nascer de novo? Por um acaso essa pessoa, ela vai tornar ao ventre da mãe? Ele até faz uma pergunta, né, até sem sentido, né, sem um parâmetro. Quer dizer, ele pergunta: será que a pessoa vai entrar novamente dentro do ventre da mãe e vai nascer? E o Senhor Jesus fala para ele: se a pessoa, se não nascer da água e do Espírito, essa pessoa não entra no reino de Deus. Então o que Cristo queria dizer para esse homem, irmãos, é o que Cristo quer dizer para nós. Nós nascemos, você nasceu, né, do seu pai e da sua mãe. Nós nascemos no nosso nascimento natural do nosso pai e da nossa mãe, o nosso nascimento carnal, a tua família, os teus geradores carnais. E quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, quer dizer, nós fazemos parte apenas do mundo físico. Nós ainda não interagimos com o que Deus quer com o Espírito Santo. E muitos levam uma vida totalmente nesse parâmetro, totalmente dessa forma. Quer dizer, eles nascem de forma natural e vivem de forma natural. E quando ouvem as coisas de Deus, eles não entendem. A palavra do Senhor diz que Jesus se dirige para aquele homem e fala para ele: mas homem, você não é um letrado? Você não entende de negócios? Você não entende tantas coisas? Você não é um doutor em letras? E como que você não entende o que é que eu estou falando para você? E muitas vezes, irmãos, as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Uma palavra simples que Jesus estava falando para aquele homem: é lógico que uma pessoa jamais vai poder entrar no ventre carnal da sua mãe. Os seus pais biológicos
O homem espiritual, irmãos, ele entende as coisas do Espírito. O homem que é carnal, ele não consegue entender o que o Espírito Santo fala. Quando nós estamos, irmãos, na carnalidade, quando nós estamos naquela vida nossa, totalmente mundana, desenfreada, aonde nós só queremos nos satisfazer, realizar os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, você pode ver, tudo que falar de Deus para você, você não vai entender. Quantas vezes talvez falaram de Jesus Cristo para você? Quantas vezes falaram para você que Deus quer que você tenha uma mudança, mas você não consegue ter essa mudança? Por que não consegue? Nicodemos, ele tem a resposta do Senhor Jesus. O Senhor fala para ele: homem, você tem que nascer do Espírito Santo. Você precisa nascer de Deus para entender as coisas de Deus. E por isso que muitos se perdem, irmãos. Se perdem porque mesmo às vezes estando ouvindo a palavra, eles não entendem que é preciso buscar o nascimento do Espírito Santo. Nós necessitamos que o Espírito de Deus, ele passe a se mover sobre nós. Senão nós vamos ser apenas carnais. Nós vamos ter a nossa vida, uma vida normal, uma vida natural, uma vida onde você não consegue transformações, onde você não consegue atingir o que Deus tem para você. Será que você tem sido uma pessoa espiritual? Será que você está cheio do Espírito Santo? Será que você tem buscado o Espírito Santo? Será que você já recebeu esse verdadeiro nascimento? Você já nasceu do Espírito? Porque, irmãos, ninguém vai poder entrar no reino dos céus. A carne não vai herdar a eternidade. A carne não vai herdar as coisas celestiais. A carne, irmãos, é apenas um envelope, um invólucro para você viver aqui nessa terra. Porque o Espírito é que vai herdar, mas o teu Espírito tem que nascer do Espírito Santo. Diga: é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito, porque depois todas as coisas vão ser passadas nas nossas vidas. Tudo vai passar. Aquele homem sabia tanto, talvez você também sabe tanto. E quanto mais a pessoa sabe, irmão, às vezes mais dificuldade ela tem de vir para a casa de Deus. Quanto mais ela se acha inteligente do mundo, mais dificuldade ela tem para ouvir uma palavra e para entender o que Deus está falando com ela. Quanto mais às vezes as pessoas conhecem coisas lá fora, mais difícil fica para elas saberem. Às vezes, queridos, não impossível, mas às vezes, muitas pessoas que estudaram muito, às vezes não conseguem ter a presença do Espírito Santo, porque elas não conseguem entender que é preciso nascer do Espírito. Às vezes muitas pessoas que às vezes são doutores, elas não conseguem se abaixar para receber o Espírito de Deus. E nós precisamos entender que não importa o nível do conhecimento que você tenha, chamado inteligência. Repete comigo: inteligência do homem. Não importa o nível da inteligência do homem que você tem. Você pode ter um super QI, você pode ser uma pessoa super letrada, você pode ser uma pessoa super inteligente, você pode falar super bem, você pode falar melhor do que eu, melhor do que qualquer pregador, você pode falar melhor até do que o presidente, mas entenda uma coisa: se você não nascer de Deus, se você não nascer do Espírito, você não vai conseguir herdar as coisas de Deus. Então, queridos, para que nós recebamos o Espírito Santo, muitas vezes a nossa inteligência carnal, o nosso conhecimento, irmãos, carnal, isso atrapalha a nossa fé. É lógico que você deve estudar, você deve crescer, você deve ter uma profissão, mas isso jamais deve atrapalhar a tua fé. Isso não pode interromper a tua fé, irmão. Sabe por quê? Porque toda inteligência
posição certa, esse corpo também não vai subir. Também não vai subir, por isso que o teu espírito tem que nascer de Deus. Diga amém. Amém. Vocês sabem que na minha profissão secular era enfermeira padrão. E tem um negócio lá no shopping que chama minha atenção, que é uma exposição. E quando eu vi que eram corpos humanos verdadeiros, eu interessei e fui. Porque se fosse sintético eu não iria, mas devido à área eu queria ver como que era a exposição deles, para ver se era boa. E eu fui lá. Realmente é muito boa a exposição. Muito boa. Cara também. Não gostei do preço. Mas muito boa. E é verdade, realmente os corpos são de pessoas. São sim. Ou são de indigentes, de pessoas que foram abandonadas e que vão parar lá. Eu sei como que eles vão parar lá. Eu vi vários deles. E eu fiquei olhando, irmãos, aquilo lá. E eu fiquei pensando, meu Deus, um dia teve um espírito dentro dessa pessoa. Um dia teve um espírito dentro dessa pessoa. O corpo está aqui, tudo bem. Mas aonde será que foi esse espírito? Para onde será que foi? Porque aquilo que aconteceu depois com aquele corpo não tem problema. Mas o espírito que estava, o espírito do homem que estava dentro dele, para onde foi? Porque ele podia perder tudo. Ele podia até nem ter família, ter acabado numa rua, numa calçada. Porque a maioria deles que vão para lá é assim. Mas se o espírito dele, irmão, estiver salvo, quer dizer, esse espírito vai estar na glória com o Senhor. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, o nosso corpo não é da salvação. Deus vai nos dar um novo corpo. Diga glória a Deus. Porque o nosso corpo é corruptível. Mas Ele nos dará um corpo incorruptível. Mas o nosso espírito, esse espírito teu que está aí dentro de você, agora me ouvindo, esse espírito teu que agora ouve essa palavra, esse teu espírito tem que ser nascido de Deus. Diga glória a Deus. É preciso nascer do Espírito Santo. É preciso ter a transformação pelo poder de Deus. Aquele homem, ele ouviu tantas coisas, ele participou de tantas reuniões, ele participou de tantas coisas importantes, ele era mestre. Ele fala, mas você não é mestre em Jerusalém? E você não sabe sobre nascer do Espírito? Você não entende sobre ser batizado? Quer dizer, você não entende que se você não nascer da água, que se você não nascer do Espírito, você não nasce de Deus? Era isso que o Senhor Jesus queria falar para ele. Ele fala assim, ó, aquele que é nascido de Deus, o Espírito nascido de Deus, ele vai em qualquer lugar. O Espírito que é nascido de Deus, ele tem liberdade para prosseguir. Muitas vezes nós estamos amarrados, porque ainda não aceitamos o novo nascimento, porque ainda não entendemos o que é o novo nascimento, e ficamos presos, irmãos, às coisas carnais. O que é carnal que tem prendido você? É hora de você renunciar. É hora de você nascer de Deus. Diga, é hora de nascer de Deus. É hora de você nascer de Deus. É hora de você fluir no Espírito de Deus. É hora de você ter uma transformação de vida. Aquele homem tentou desconversar. Aquele homem tentou argumentar. Ele tentou fazer até um tipo de piada com o que Jesus estava falando, dizendo, mas eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? E quantas vezes, irmãos, quantas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não levam a sério? Quantas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não entendem a seriedade do que é a palavra? Quantas vezes
Só